Nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você passa, eu não sei o vale que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que o mesmo Deus de Jacó, que chamou aquele verme, de vermezinho de Israel, e disse, não temas, sou contigo, também te diz o mesmo nessa noite. Amém. Talvez você não seja aquele santarrão, você não seja aquela pessoa que você está de manhã, 7 horas da manhã, aqui, pastor Edivaldo, eu estou aqui orando de manhã, pode contar comigo aqui. Das 5 às 6 da manhã eu estou orando aqui na igreja Manaim, estou nesse altar aqui, clamando a presença de Deus. Talvez você não seja assim. Muitas igrejas não entendem as pessoas, porque nós falamos de graça, mas nós somos legalistas, nós somos um pouco de fariseu. Nós queremos ditar para as pessoas, para você ser abençoado, você tem que participar da oração da manhã, das tardes da bênção, dos cultos da lida. Não, meu querido. Para você ser abençoado, é você encontrar graça diante de Deus e ponto final, acabou. Não é barganha com Deus, coisa nenhuma. Essas coisas você faz porque você ama Deus. Não é que você faz como para receber algo em troca diante de Deus, não. E eu fico pensando sobre a vida de Jacó e sobre a vida de muitos. E eu disse, tinha uma pastora amiga minha, que ela determinou uma lei na nossa igreja, falou assim, olha só, todo mundo que é líder, que é obreiro, vai ter que orar 5 horas da manhã aqui na igreja. Aí o irmão falou assim, olha, eu trabalho lá na UPS, na Fidex, eu não posso. Não, você está fora. Ah, eu trabalho não sei aonde, longe, tem que sair mais cedo. Não, então você não presta para ser obreiro. E eu fui, falei assim, não, o que você está fazendo não está o negócio certo, porque não é por causa disso que Deus nos abençoe. E outra coisa, Deus não chamou todo mundo para ser profeta, irmão. Não é todo mundo que ora 40 dias, que jejua. Não é todo mundo que é santo, toda a terra está cheia da minha glória. Mas se Deus encontrar graça de você, ponto final. E eu fico vendo, eu passo muitas igrejas, Deus tem me dado graça de pregar em muitas igrejas, e eu vejo muitos pastores, que não são tão bons assim, que não são grandes pregadores, que são pessoas simples, mas Deus deu graça para ele, tem gente na igreja dele. E outros eu vejo inteligente, tem teologia, tem tudo, tem todos os cursos, todos os recursos necessários, mas não tem fruto no seu ministério. Outros têm, por quê? Eu conheci um pregador chamado Terra Nova, ele falou uma frase 5 anos atrás, falou assim, a unção de Deus, meu amigo, é isso, uns são, outros não. Aqueles que Deus dá graça são, quem Deus não dá graça não é. E muita gente peleja para ser, não é verdade? Eu tinha uma moça que morava comigo, eu não vou assistir essa parte não, não vou mandar no Orkut dela não. E ela queria cantar, mas ela era muito ruim para cantar, irmão. Eu não quis falar com ela, não. Desafinava, quase quebrava lá os vidros. Até o menino dela falou assim, mãe, para desse negócio de cantar, mãe. O menino, o filho dela, né? Mas, então a gente vê pessoas que querem ser o que não são. E você tem que descobrir, meu querido, o chamado que Deus fez para a sua vida. Não é verdade? E você ser aquilo mesmo. Se Deus chamou você para trabalhar no som, trabalhe no som. Se Deus chamou você para o louvor, seja feliz no louvor. Se Deus chamou você para contribuir, que seja feliz em contribuir. Se Deus chamou você para ser evangelista, para ganhar alma, seja feliz naquilo que você faz. E por muito tempo, eu era assim, eu queria fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Todo começo do ano, eu pegava 4, 5 cargos na minha igreja no Brasil. Eu era terceiro tesoureiro dos jovens, não precisa nem dinheiro tinha na mocidade, mas eu era terceiro tesoureiro. Só para me fazer parte da diretoria. Eu era professor na escola dominical. Eu dirigi uma congregação. Eu era recepcionista no culto de jovens. E eu tinha mais um ministério de casa de recuperação para drogado e alcoólatra. E aquele monte de negócio, até que o irmão falou assim, Roberto, sabia que todo cargo é carga? Eu falei, ah é? Você todo cargo é cargo. Quanto mais cargo você tem, mais carga para carregar. E às vezes eu não era feliz, até que eu descobri aquilo que Deus me chamou para ser. Comecei a trabalhar na parte do ensino, me concentrei no ensino, comecei a ler mais, comecei a estudar mais, Deus me abençoou
na pregação, no ensino da palavra de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas assim, a pessoa quer fazer tudo, mas não faz nada bem feito. Você é um pouquinho de cada. Igual você vê muito brasileiro, fala assim, o que você faz na América? A pessoa fala, eu faço um pouquinho de cada coisa. Isso significa dizer o seguinte, que você não é bom em nada para fazer. Eu sou um pouco pintor, eu sou um pouco disso. Meu querido, na sociedade que nós vivemos, eles estão atrás de mão de obra especializada. Eles só pagam bem para quem é especializado. Eu estava com o pastor Nivaldo Pena, eu vi uns homens parados na frente. Eu falei, o que esses homens parados aqui na frente? Eu estou esperando trabalho, algum tipo de trabalho, para ver se eles conseguem um trabalho. Mas a verdade é o seguinte, meu querido, enquanto a gente não decidir o que a gente quer ser e trabalhar naquela área, eu tô pegando o contexto imigrante. Eu sei que muitos desejam posições melhores, mas não pode por falta de documento. Mas existem muitas coisas que você pode ser aqui também. E você tem que determinar o que você quer ser. E ponto final, Deus abençoa você. Deus dá graça para você ser aquilo que Deus chamou para você para ser. E ponto final. Tanto na igreja, como na vida profissional, qualquer área da sua vida. Você tem que decidir aquilo que você quer ser. Você não pode ser um pouquinho de cada coisa. E eu vejo muitas pessoas sendo um pouquinho de cada coisa. E na igreja nós somos um pouquinho de cada coisa também. E o pastor Edivaldo me disse uma coisa, uma frase, uma vez eu converso muito com ele, falou assim, olha, se for para me ser meio pastor, eu saio do ministério, mas meio pastor eu não vou ser. Ele falou para mim, e eu fiquei pensando, determinar assim, Deus vai lá. A frase que ele disse, por quê? Porque nós precisamos ter determinação no que a gente quer ser. Então Jacó, ele é o pai da graça. Ele é aquela pessoa que não era nada. Mas Deus chamou para ser tudo. Fique de pé no seu lugar. A Bíblia fala assim do apóstolo Paulo. E tudo hoje, na nossa teologia, gira em torno do seguinte. Você tem que ser forte. Você tem que determinar. Você tem que dar uma palavra. Você vai ter saúde. Você vai ser milionário. Mas a Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne. Muitos falam que ele tinha problema de vista. Eu não acredito nisso, que Paulo tinha problema de vista. Porque a Bíblia fala assim que quando Deus curou Paulo de cegueira, Ananias foi lá e pôs as mãos sobre Paulo e Paulo voltou a enxergar. Essa Bíblia fala que ele voltou a enxergar, então ele enxergava bem. Se aconteceu outra coisa, eu não sei, mas a Bíblia não fala o que é o espinho na carne. Mas a maioria dos teólogos falam que é problema de visão, que ele não enxergava bem. E a Bíblia fala assim que Paulo, ele orou a Deus. Orou a Deus. E Deus falou assim com ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Você entendeu essa mensagem, meu querido? Como essa mensagem fala com nós? Amém. Como essa mensagem, a mesma mensagem de Jacó, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de um homem enganador. Se tornou Israel, o pai da nação de Israel, o patriarca da nação judaica. Se fosse ver, ele não tinha condições de ser. Mas quando Deus chama, ponto final. Está feito. Diz dan. É o que quando Deus chama o homem. Nós falamos isso. Faz. Deus fala dan. Tudo está feito por causa da sua fé, por causa da graça de Deus que opera na sua vida. Amém. Eu amei Jacó e eu aborreci Esaú. E eu quero orar por você nessa noite. Talvez você não é tão santo assim, você não faz um tempão que você não faz um jejum. Fala a verdade mesmo, não precisa mentir pra mim. Faz muitos meses, talvez até anos você não faz um jejum. Você é até líder de repente da igreja, não faz um jejum, não faz uma oração. Talvez você seja aquela pessoa que só chega atrasada na igreja também. Sempre chega atrasado. Você recebe na igreja da bênção apostólica. Às vezes você é o diácono da igreja. Eu já vi na igreja. Se eu falar isso aqui é pelo por Deus, né? Não sei nem se tem gente assim. E esse diácono da igreja, quando começava às 7 horas, chegava às 7h30. Os irmãos recebiam ele na porta da igreja. E eu fico pensando, irmão, tempo de você mudar. Tempo de você entender a graça de Deus, entender o propósito de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Eu levanto, Senhor, as minhas mãos, Senhor, com esse povo, Senhor, da igreja Manaim, Senhor, que está fazendo, Senhor, a campanha Unção que Renova, Senhor. Senhor, o Senhor já deu a sua promessa que está conosco. O Senhor já deu qualquer... O Senhor estaria aguardando, Pai. E nós não queremos fazer apenas uma barganha com o Senhor, Pai. Se o Senhor fazer isso, a gente vai ser dizimista. Se o Senhor fazer aquilo, a gente vai te servir. Mas nós queremos, Senhor, encontrar graça diante de Ti, Senhor, e Te adorar da maneira que o Senhor é, na beleza da Tua santidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser a geração de Jacó, Senhor. A geração daqueles que Te buscam, meu Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Porque o tempo é chegado, Senhor, e não é aqui, não é ali que adora a Deus, mas é lá no nosso interior, é em espírito e em verdade, meu Deus. Pai, eu quero estender minhas mãos sobre esse povo. Amém. E abençoar, Senhor, esse povo da Manaim. Aleluia. Esse povo, Senhor, da cidade de Denver, Senhor, que talvez passou por problemas, Senhor. Talvez teve que mentir, Senhor, porque não tem um documento. Talvez, Senhor, veio para a igreja com medo, se que a polícia parasse, Senhor, ele não tem uma drive license, meu Deus. Se que o Senhor tenha graça, que o Senhor encontre graça e dê que sua graça e sua misericórdia em favor dessas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. 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 Pastor Erivaldo Pena vai fazer a ministração agora. Nós vamos estar orando agora. Pastor Erivaldo, muito obrigado pela oportunidade de devolver aqui o microfone. Amém. Glória a Deus.